Bom dia, graça e paz. Estamos falando sobre os personagens bíblicos e hoje eu gostaria de falar sobre um homem chamado Jonas. Deus chamou este homem para que ele fosse numa cidade muito grande para os padrões da época chamada Nínive, muito importante. Era a capital do reino da Síria e esse povo da Síria era um povo temido, era um povo mau, era um povo cruel com seus inimigos. E Deus chama Jonas para ir lá e dizer que em 40 dias Deus ia destruir a cidade se não houvesse arrependimento. E o que Jonas faz? Com medo do povo, com medo de não ser aceito. E depois lá no final ele diz com medo até que o povo se arrependesse, Deus mudasse de atitude e não destruísse o povo, com medo de um monte de coisas. Ele simplesmente foge do seu chamado, foge da sua vocação, pega um navio e vai para o outro lado, quer ir lá para Tarsis. E quando ele está descansando, em meia viagem, no porão do navio, começa uma tempestade violenta e joga o navio para todos os lados. E os marinheiros que são experientes se apavoram porque sabem que não vão escapar com vida. E o texto bíblico diz que cada um ora para o seu Deus. Até que de repente chamam Jonas e pedem para que ele ore para o Deus dele e Jonas logo confessa, eu sou culpado. Porque o meu Deus é um Deus diferente, é o Deus que criou os céus, a terra, os mares e cuida de tudo isso. E, infelizmente, eu pequei contra ele. Ele teve um chamado para mim e eu não obedeci. Sim, Deus havia indicado que Jonas era o culpado pelas sortes que lançaram no navio e não tinha como ele fugir do seu destino. E agora eles pedem, o que a gente vai fazer contigo, já que tu é culpado? Ele diz, mas jogue no mar que o problema vai passar. Eles apavorados fazem isso, mas fazem uma oração a Deus. E fazem um voto para Deus pedindo que Deus não castigue eles por fazer isso. E que Deus tenha pena deles. E assim que Jonas cai na água, a tempestade para. Deus envia um grande peixe para engolir Jonas e lá na barriga desse peixe, provavelmente uma grande baleia, talvez uma cachalote, Jonas, enrolado nas algas, no meio das entranhas daquele peixe, não tem mais perspectiva de vida. Caindo em si, ele sabe que só lhe resta Deus. E ele ora. E diz, a minha salvação está em ti. Senhor, eu não tenho o que fazer. E é uma oração de angústia, uma oração, uma súplica com muita humildade, onde ele coloca tudo que lhe pesa no coração diante de Deus. E Deus faz o peixe vomitar Jonas e ele vai para Nínive e prega. Prega numa cidade tão grande e o povo se converte, e o rei se converte. E oram a Deus e Deus os salva. E então, a alegria completa de Jonas? Não. Por incrível que pareça, Jonas fica enciumado e fica aborrecido e diz, eu sabia que isso ia acontecer. Tu és um Deus compassivo, longânimo. Eu sabia que se ele se arrependesse, mudaria de atitude. Como nós somos egoístas, como nós somos avarentos, como nós pensamos apenas em nós mesmos. Reflita, você é diferente de Jonas? Você é diferente de Jonas? Será que somos tão diferentes assim ou pensamos apenas em nós mesmos? Ou pelo menos queremos que seja sempre feita a nossa vontade, queremos fazer justiça com as nossas mãos. Ali Jonas queria fazer justiça com as mãos dele, aquele povo era um povo inimigo, um povo cruel, um povo bárbaro, um povo que não merecia o arrependimento de Deus segundo o seu pensamento, o arrependimento e o perdão de Deus. Deus faz com que Jonas, que quer descansar, agora que cumpriu sua missão, quer descansar, Deus faz com que uma planta cresça e cause sombra para Jonas. Só que no meio-dia, naquele sol quente, vem um verme e mata a planta. E Jonas fica irado e com pena da planta, irado com o verme, com pena da planta. E então Deus pergunta a ele, você tem pena de uma simples plantinha que morreu, porque estava te dando sombra. Agora não tem pena de uma cidade que tem mais de 120 mil habitantes, almas, vidas humanas que se arrependeram e que mudaram de atitude. Quantas vezes nós também somos injustos no nosso julgar, mesquinhos, covardes, orgulhosos. Pensemos nisso. Jonas, essa história tem muito a nos ensinar. Aprendamos a ter humildade, aprendamos a confiar sempre em Deus, a deixar os julgamentos para Ele e cumpramos a nossa missão.
o nosso propósito. Qual é aqui na Terra? É falar da alegria da salvação que Deus nos deu através de Jesus. Este perdão dos pecados e a garantia de um novo céu e uma nova terra, que é para todos. Também para aqueles que julgamos maus, cruéis, não merecedores da graça. Também para eles. Se Deus perdoou todos os nossos pecados, Ele também quer perdoar o pecado dos outros e quer que eles mudem de atitude e de vida diante dEle. Testemunhemos, falemos da nossa alegria da salvação e peçamos mais humildade, mais amor a Deus. Sejamos pessoas acolhedoras, pessoas que usam seus dons com alegria, gratidão e amor o tempo todo para servir a Jesus. Que assim seja. Amém. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, perdoa os nossos pecados e perdoa-nos quando não queremos cumprir a nossa missão, usar os dons e os talentos que Tu nos dás a Teu serviço, ali onde nos colocastes, e fugimos de nossas responsabilidades, ou quando muitas vezes achamos que os outros não são merecedores da Tua graça e do Teu amor. Guarda-nos desse mau pensamento, que sejamos amorosos, compassivos, e saibamos perdoar como Tu nos perdoas. Em nome e por amor de Jesus. Amém.